Olá, sou Rose Gomes, seja bem-vinda a mais uma live da série 40 Dias de Intimidade com o Criador. Quero agradecer a todos que têm acompanhado essa série. Quero deixar minha gratidão a todos que têm acompanhado, não só aqui no Instagram, mas também no YouTube. E se por acaso você perdeu algum dia, depois lá no YouTube tem as lives, elas estão lá no YouTube. Depois você pode ir lá e estar assistindo os outros dias dessa série. Eu sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé e trabalho também como instrutora de cursos, como produtora de livros, escritora, mas acima de tudo, assim, eu decidi fazer essa série para me juntar com pessoas que tenham o mesmo propósito, que tenham assim o mesmo objetivo de nesse tempo, né, que a gente está atravessando de crise, de isolamento social, de ter os olhos voltados para a solução. Então eu escolhi fazer essa série como um meio para contribuir também com as pessoas, porque tenho visto assim que muitos, né, estão desesperados, que estão com medo, com pânico. E se a gente olhar pelos os olhos assim materiais, pelas notícias, a gente também fica desanimado, né? A gente também fica sem esperança. Porém, quando a gente se volta, né, para o Criador, quando a gente entende que tudo o que está acontecendo já está dentro da palavra de Deus, né? Então, tudo isso que está acontecendo é para se cumprir as Escrituras. E quando eu percebi assim que, apesar do meu trabalho ser empreendedora e apesar de eu não ter assim nada que eu pudesse falar assim, você é uma missionária, você é uma pastora para você pregar a palavra. Eu entendi que o evangelho, Jesus, ele disse a todos, ide e anunciai o evangelho. Então, a capacidade de falar da palavra de Deus, de anunciar as sementes de fé, essa é uma capacidade que todos nós temos, independentes de cargos em igrejas, porque todos nós que fomos alcançados, né, pelo amor de Deus, todos nós que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, então nós recebemos dele essa autoridade, esse poder de espalhar, de semear o reino de Deus. E nesses 40 dias, até o dia 1º de maio, eu estarei aqui às 15 horas trazendo uma palavra. Eu quero, assim, estar semeando essas palavras de fé e de que a gente possa juntos buscar ter mais intimidade com o Criador, que a gente possa tirar os olhos, né, realmente do problema e focar na solução, focar no Criador, que é Ele que tem o poder de todas as coisas. Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, onisciente, então tudo pertence a Ele, tudo está nas mãos dele. Que a gente saiba assim olhar para Ele nesses momentos de desespero, de pânico, que a gente saiba
dar ouvidos, né, à voz de Deus, a gente saiba dar assim uma atenção, trazendo a palavra de Deus para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Muitas vezes não é fácil, porque nós somos seres humanos. Esses dias eu estava estudando a história do profeta Elias, e ele era uma pessoa assim que ele tinha muita autoridade, ele tinha muito poder no plano espiritual, né? E tanto que ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover sobre a terra. Só que em um momento ele foi ameaçado de morte e ele temeu, ele ficou escondido numa caverna. Então, eu estudando essa história do profeta Elias, o que eu vi? Que nós não somos de ferro, nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso. Então, muitas vezes a gente vai errar, muitas vezes pode acontecer da gente ficar igual Elias, a gente querer ficar sozinho, isolado, se esconder, ficar com medo. Então, eu quis fazer essas lives exatamente para isso, para que a gente pudesse ter um momento assim da palavra de Deus, onde que a gente pudesse trazer a palavra de fé ao nosso coração, para a gente ser fortalecido realmente, porque só Deus para nos sustentar, para nos proteger, né, e nos livrar de todo o mal. Então eu tenho sempre falado que a gente não deve nunca se esquecer que Deus, ele é um Pai que nos ama e que ele tem a cada dia nos sustentado, tem cuidado de nós, e que isso sim é motivo de alegria pra gente, né? Em saber que apesar da gente ser falho, da gente ter os nossos erros, nossos defeitos, a gente tem o Pai Celestial que cuida, que nos protege, né? Que Ele está conosco todos os dias, independente da situação onde nós estivermos, o Senhor, Ele está conosco. E por isso que nós devemos ser fortes, ser corajosos e estar firmados realmente na palavra de Deus. Ali em Romanos fala assim que Deus, ele nos deu desse espírito de ousadia, de poder, de coragem, né? Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Só que é da nossa natureza humana, muitas vezes, a gente temer, a gente ficar apreensivo com algumas coisas. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a gente não deve se apoiar nas nossas forças, mas sim nos apoiarmos na força divina, nos apoiarmos na fé, no poder de Deus, porque o poder de Deus em nós é o que pode fazer maravilhas, né? A semente de fé, que eu digo, a gente plantando, ela tem dentro dela o DNA divino, então ela vai gerar milagres, mas não porque eu plantei, mas sim porque o poder de Deus está sobre ela. E assim é na nossa vida, né? A gente tem que trazer à memória esse cuidado que Deus tem tido com a gente, com a nossa família, e a gente saber que a palavra de Jesus, ela já nos dizia, né? Nos diz que no mundo tereis aflições. Ele fala, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus, ele nos alerta que haveria aflições, que haveriam momentos difíceis, mas ele nos diz para a gente ter bom ânimo, dizer que a gente confiar nele, que ele venceu e que ele está conosco todos os dias, que nós também vamos vencer. Acerca, né, desses 40 dias que eu tenho falado, que até o dia 1º de maio eu estarei trazendo uma palavra. Se vocês estão pela primeira vez aqui, depois vai lá no YouTube, tem todos os dias da série, cada dia eu falo um assunto
onde dentro da palavra de Deus a gente pode aprender um pouquinho mais de como assim a gente ter, né, mais intimidade com Deus, de como a gente pode alimentar a nossa fé e mudar o nosso olhar do problema para a solução, principalmente, né, nesse momento difícil. Eu disse esses dias que a palavra de Deus ela nos fala e que é uma verdade para nossos corações no tempo presente, que fala assim que as aflições desse século, elas não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente vê ali uma doença, um mal, um vírus que ele se espalhou numa proporção gigantesca, né? Atingiu todo mundo e nos colocou no mesmo barco em isolamento social. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que nos diz que a glória que há de ser revelada é maior, então a gente pode se alegrar e ter fé de saber que se acontecer um mal muito grande, é porque tem um bem muito maior por trás disso. E que esse bem maior, essa glória maior, vem de Deus para a nossa vida. Então, eu creio muito que esse ano de 2020, ele será um marco nas nossas vidas. E ele já está sendo e vai continuar sendo o ano da expansão do amor de Deus, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Nós podemos estar num deserto, que eu coloquei assim 40 dias de intimidade com o Criador, porque eu fiz pensando no período que o povo ficou no deserto, né? Essa que foi a minha inspiração. Então foi um momento difícil, mas em todo o tempo ali no deserto, de dia, de noite, Deus estava guiando, protegendo, alimentando, dando a provisão. Então isso que nós devemos guardar assim no nosso coração, realmente entendendo que apesar de ser um momento difícil, Deus ele está cuidando de nós, Ele está nos dando tudo o que nós precisamos para poder atravessar esse momento ruim, né? E a palavra que eu escolhi para a gente meditar hoje é em Êxodo, capítulo 10. Eu vou ler só uns versículos, depois se vocês puderem meditar, ler ele todinho, ele é muito interessante para a gente entender algumas coisas, né? E na hora que acabar a live, também eu gostaria de convidar vocês para irem lá no link da bio e lá tem os grupos onde eu distribuo os e-books gratuitamente. Tenho os e-books do Sementes Diárias de Fé, que é esse projeto que eu falei no início. Esses e-books eles vão ser distribuídos mensalmente até o final do ano, até dezembro, com uma palavra diária, em forma de devocional. Esses dois e-books eles são, que é para que a gente possa assim alimentar a nossa fé, receber, né, a palavra, a semente de fé, receber o maná celestial, mas que a gente possa também compartilhar essa palavra. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, eu não tenho coragem de fazer uma live, de pregar, de falar assim em público, eu tenho vergonha, eu não posso. Mas eu posso compartilhar essa palavra, posso compartilhar o vídeo, eu posso compartilhar todos os dias uma palavra também de fé para abençoar a vida das pessoas. Então eu convido vocês a irem lá e entrarem nos grupos, baixarem os devocionais. Provavelmente amanhã eu coloque já o devocional do mês de maio, onde terá uma palavra para cada dia do mês, para que a gente possa assim levantar de manhã e já ler uma palavra, para que Deus ele possa
nos fortalecer e nos abençoar, né? E você sendo abençoado também compartilha essa palavra com outras pessoas. Então a parte que eu gostaria de meditar aqui em Êxodo 10, ele fala do povo quando estava no Egito. E Moisés, ele queria tirar o povo, mas Faraó não deixava o povo ir. E aqui no versículo 9, ele fala assim para Faraó, para que deixasse o povo ir, os meninos, as crianças, as mulheres, que eles precisavam ir para celebrar o Senhor. E Faraó não queria deixar o povo sair do Egito, porque eles eram escravos ali. Então essa palavra a gente deve assim meditar da seguinte maneira. Eu penso assim, esse entendimento comigo, porém, vocês lendo o capítulo todo, vocês podem ter um outro entendimento, porque o Espírito Santo ele vai falar melhor depois em cada coração, mas quando ele diz assim, deixa a gente ir para celebrar o Senhor, ele queria dizer que ele queria sair dali da presença de Faraó, de escravidão, para ir para a presença de Deus. E muitas vezes o que acontece? A gente fica preso, né? A algumas coisas nos escravizam e impedem que a gente vá até a presença de Deus. Então a gente deve ver bem, assim, na nossa vida, a gente deve fazer uma reflexão, uma autoanálise e ver aquilo que está nos escravizando, aquilo que está nos impedindo de celebrarmos ao Senhor, de realmente estarmos na presença de Deus, para que a gente possa, assim, ser liberto disso, né? E ter mais intimidade com Deus, mais intimidade com o Criador. Aí depois, no versículo 26, ele fala assim para Faraó, que era para que deixasse eles irem e levarem tudo que eles tinham, porque Faraó queria que eles fossem, mas não queria deixar que eles levassem os bens que eles tinham, os gados, as coisas que eles tinham conquistado ali naquele tempo de servidão. Porém, Moisés ele respondeu para Faraó, deixa ir e a gente levar tudo, porque nós vamos servir ao Senhor e nenhuma unha vai ficar aqui. Então, Moisés ele foi enfático, nós vamos sair daqui do Egito, nós vamos levar as mulheres, a nossa família, nós vamos levar, mas nós vamos levar os nossos bens também, nós vamos levar tudo que é nosso, nenhuma unha vai ficar para você. Ele falou dessa maneira para Faraó. Então, o que eu entendo assim com essa palavra? Que nós devemos buscar comunhão com Deus, mas que a gente deve trazer também a nossa família para perto do Senhor, que a gente não deixa a nossa família de lado e que tudo que é nosso, todos os bens, todos os nossos dons, todos os nossos talentos, todas as riquezas, né, que Deus nos deu, todos os nossos bens devem ser usados também para glorificar o nome de Deus, para louvar a Deus, que a gente seja como Moisés, a gente tenha essa atitude de não deixar nenhuma unha para o diabo, falar nada que é meu, você toca, que essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. E eu vejo assim que às vezes tem muitas pessoas que eles não deixam assim uma unha para o diabo. Infelizmente, tem pessoas que entregam o marido, que entregam os filhos, porque fala assim, eu não aguento mais
esse menino, eu não aguento mais, ele tá fazendo isso, aquilo, eu não quero mais nem saber. Ele não tem jeito. Então, a hora que eu falo dessa maneira, eu estou entregando ele para Faraó, eu estou entregando ele para a destruição, para o mal, e eu não posso agir dessa maneira. Eu tenho que dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que dizer, esse filho ele está me dando problema, mas ele vai ser transformado porque ele vai ser alcançado pelo amor de Deus. Então, eu tenho que ter uma palavra de fé, uma palavra para abençoar a vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente quer servir a Deus, a gente quer celebrar a Deus, né? Mas a gente se esquece de levar a nossa família junto, a gente esquece de falar essas palavras, né? De bênção, profetizar bênção na vida das pessoas. E a gente tem que ter essa prática, né? De abençoar. Esses dias até eu li um post assim em que dizia: a hora que acabar essa quarentena e você encontrar alguém que faz tempo que você não via, em vez de você falar, nossa, como você está magra, você diga, que bom te encontrar, como você é uma pessoa importante, como você fez falta. Então, assim, que a gente saiba, né, celebrar a Deus, mas aproximar de Deus, ter mais comunhão com Deus, mas trazer também para perto de Deus a nossa família, os nossos amigos, que a gente saiba consagrar tudo ao Senhor e louvar, engrandecer o nome dele com tudo que nós temos, com a nossa vida, com a nossa palavra, que a gente tenha sempre uma palavra de fé, de esperança, uma palavra para abençoar a vida das pessoas, né? E não para criticar, para desprezar, para humilhar, mas que a gente tenha assim uma palavra realmente de fé. E lembrei agora de uma frase, né, de Martin Luther King. Ele fala assim, que ele tinha muitas coisas e ele segurou nas mãos dele e ele perdeu tudo, mas tudo que ele colocou nas mãos de Deus, ele ainda possuía. Então, que a gente tenha esse entendimento de consagrar ao Senhor tudo que nós temos, tudo que nós somos, né? Colocar diante do altar de Deus a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, todos os nossos bens, todos os nossos dias, que a gente consagre tudo ao Senhor, porque tudo é dele, né? Que a gente saiba que tudo que nós colocarmos nas mãos de Deus, Deus ele vai manter em nossa vida, que nós não devemos segurar nada em nossas mãos, mas entregar tudo a Ele, a nossa vida, e servi-lo realmente, né? Mesmo no deserto, num momento difícil, que a gente saiba celebrar, que a gente saiba agradecer a cada dia o que o Senhor tem nos concedido, o milagre de abrir os olhos, de estar vivo, de termos a nossa família, de termos o sustento. Então, que a gente saiba ser grato, agradecer a Deus, e que a gente sempre guarde, né, essa palavra de fé no nosso coração, para que a gente não desanime, não perca a fé, a esperança. Uma parte da palavra de Deus que fala assim, que Jesus ele fala, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então, porque os dias são maus, nós temos muitos problemas, o mundo passa, né, por diversas crises, e se a gente não olhar para Deus, se a gente não guardar a palavra de fé no nosso coração, o que acontece? A gente pode enfraquecer, a gente pode perder, né, essa esperança, essa fé. Então, que a gente esteja cada dia assim, se alimentando, refletindo,
meditando na palavra de Deus, guardando ela no nosso coração, e espalhando, né, plantando sementes de fé realmente, e para que a gente possa cada dia ficar firme na presença de Deus, né, vencendo dia após dia, que cada dia é uma luta diária, mas que a gente possa ter a certeza de que em todos os dias o Senhor Ele está conosco, está nos cuidando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Era essa a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço de coração todos que estão aqui nessa live, todos que têm acompanhado todos os dias. Beijos a todos, Deus abençoe a cada um, as suas famílias, e lembre-se que você já recebeu a palavra, a semente de fé, através de Jesus Cristo. As boas novas de salvação chegaram a nós, né? Foram anunciadas pelos profetas e chegou até nós essa mensagem de salvação, essa mensagem de fé. Então que você não segure essa semente só para você, porque toda semente ela tem que ser plantada para que ela possa germinar, para que ela possa crescer e dar frutos. E quando você compartilha essa semente, quando você espalha as palavras de fé, você é abençoado, mas você pode abençoar outras pessoas, porque o Evangelho, ele é o poder de salvação. Então, que você também tenha esse propósito, né, de buscar, sim, ter mais intimidade com o Criador, de olhar para Deus, tirar os olhos do que está no mundo, dos problemas, e focar na solução, focar no Criador, mas que você também escolha não guardar a semente, mas semear na vida de outras pessoas. Então, espalhe, envie esse vídeo, convide mais pessoas para essa live. Entra lá no link da bio, baixa o devocional. Amanhã eu vou estar colocando ali o devocional do mês de maio. Leia todos os dias, né, uma palavra de fé, compartilhe com outras pessoas e juntos, né, vamos continuar aí firmes em Cristo, fortalecidos na fé, crendo que tudo isso vai passar e que juntos nós somos mais fortes. Beijos a todos, até amanhã às 15 horas, se Deus quiser. Tchau!